Olá, convido você para mais uma aula de trigonometria. Dessa vez nós vamos resolver uma questão olímpica que está pedindo o valor da soma bem inusitada, né? 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de 10 graus, mais 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de 20 graus e assim sucessivamente. Sugiro que você pause e tente resolver, depois confira a proposta de solução. Boa aula. Muito bem. Para a gente resolver essa questão, a gente vai só relembrar, né, um resultado importante que a gente viu na aula passada, que foi o seguinte, ó. Se eu pego, né, um quadrante, lembra um quadrante de raio unitário, como a gente fez? Nós traçamos aqui uma tangente, na verdade, e unimos, né, aqui o centro do quarto de circunferência, ou do quadrante, lá em cima. E a gente definiu isso aqui como sendo a tangente desse ângulo alfa, não é verdade? E a gente viu que esse segmento aqui, ó, se eu colocar aqui A, T, a gente chamou assim, TH, que é perpendicular. Esse segmento AT, né, nós chamamos de quê? De secante, lembra? Era secante do ângulo alfa. Esse segmento AT era secante e esse segmento TH era tangente do alfa. Não é? Muito bem. E aí, a gente percebeu o seguinte, a gente fez uma demonstração já imediata, usando Pitágoras, que foi a seguinte, ó. O quadrado da hipotenusa, nesse triângulo aqui, ó, né? Observe, nesse triângulo aqui, o quadrado da hipotenusa, ou seja, AT ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. AH ao quadrado mais TH ao quadrado. Ok? Pitágoras, né? Pitágoras. Só que AT quadrado, quem era? Olha lá, ó, é secante ao quadrado. Né? Então a gente obteve de forma imediata, AH é raio unitário, 1, e TH era tangente ao quadrado. Então a gente obteve de forma imediata, né, alfa aqui, essa relação trigonométrica fundamental, né, que é uma das relações fundamentais. Né? Então vou escrevê-la aqui, ó, a secante ao quadrado, né, de alfa, talvez eu nem precise apagar, não vamos apagar, 1 mais tangente ao quadrado de alfa. Então essa foi uma relação que a gente mostrou, entre outras, né, na aula passada. Se você não viu, recomendo que você assista, a aula riquíssima, a aula passada. Falamos de diversas relações. Agora, além disso, para resolver essa questão, eu preciso de um outro conceito bem simples. É bem notório, mas muitas vezes a gente nem percebe, né? Observe. Se eu pegar um triângulo retângulo qualquer, tá? Pegar um triângulo retângulo qualquer, de vértices A, B, C, e lados A, B pequeno e C pequeno, e marcar um ângulo alfa aqui, e marcar um ângulo beta aqui. Bem, vou trocar aqui, vai ficar bonitinho, né? Quem tem toque, aqui pode ser o C, aqui fica sendo Czinho, e aqui fica sendo Bzinho. Perfeito. Quando eu calculo aqui o seno de alfa, eu percebo que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? A gente viu isso na aula, algumas aulas atrás. E quando eu calculo o cosseno dele, eu percebo o quê? Que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tudo bem? Agora, se eu calcular, né, o cosseno, né, o cosseno de beta, observe, o cosseno de beta vai ser o cateto adjacente, professor, sobre a hipotenusa. Perfeito. E se eu calcular o seno de beta? Ora, o seno de beta é o cateto oposto, professor, sobre a hipotenusa. Perfeito. Olha o que eu percebo aqui, ó. Não são os mesmos valores? Então, o que significa isso? Significa o seguinte, ó. A gente sabe que se eu tiver um triângulo qualquer, né, a gente sabe que se eu tiver um triângulo qualquer, de ângulos alfa, beta e gama, ok? De vértices ABC, quando eu passo uma reta paralela R ao lado AB, essa reta paralela a esse lado, veja, eu estou com duas paralelas e tem umas transversais cortando, né? O que elas vão determinar? Esse ângulo é alterno interno desse, então aqui também é beta. Esse ângulo é alterno interno desse, então aqui também é alfa. Verdade, ó? Ângulos alterno internos. E aqui também alternos internos. Ora, mas se você olhar, esses três ângulos juntos, ó, é um ângulo de meia volta. Então a gente acabou de provar o quê? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Não é verdade? Tá. Então a gente mostrou o óbvio, né? Um resultado bem básico da geometria. Mas esse resultado é muito importante, muitíssimo importante. Porque se eu uso ele aqui, ó, alfa mais beta mais 90, alfa mais beta mais 90, isso tem que dar 180. A gente acabou de mostrar, né? A soma dos ângulos internos. De onde eu tiro que alfa mais beta é 90, né? Se eu subtrair 90 dos dois lados. Então daqui eu posso dizer o seguinte, ó, que alfa é 90 menos beta, ou posso dizer que beta é 90 menos alfa. Não é verdade? Agora veja, quando eu escrevo seno de alfa, ó, seno de alfa, né, eu percebi que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Isso por quê? Porque alfa mais beta vale 90, tá? Então, se eu tenho os ângulos agudos de um triângulo retângulo, né, na verdade, sempre vão ser complementares, né? Um vai ser complementar do outro, a soma deles sempre tem que dar 90. Tá? Os ângulos agudos de um triângulo retângulo sempre somam 90 graus. Disso eu tirei que alfa é 90 menos beta e beta é 90 menos alfa. Um é complementar do outro. Então, se eu escrevo que o seno alfa é igual ao cosseno de beta, eu posso escrever o quê? Que o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, só que o cosseno de beta, quem é beta? 90 menos alfa, percebeu? Então eu posso substituir aqui, ó, por 90 menos alfa. E o que a gente acabou de mostrar? Olha aí, ó. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele, que falta para 90. Beleza? A mesma coisa vale aqui, ó. Se eu calcular o cosseno de alfa, eu já mostrei que ele é igual ao seno de beta, não é? Ele é igual ao seno de beta.
Mas eu também já acabei de ver que o beta, na verdade, é 90 menos alfa. 90 menos alfa. Então vale a recíproca, né? Ó. Se o seno de um ângulo é igual ao cosseno do complementar dele, o cosseno de um ângulo é igual ao seno do complementar dele. Tá? Então toda vez que dois ângulos somar 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Tudo bem? Por isso que quando a gente constrói aquela tabelinha de 30, 45, 90, 30, 45, 60, né? A gente vê lá que ali a gente já percebe que o seno do 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa, né? Isso vale não só para 30 e 60, vale para qualquer ângulo, né? Desde que a soma deles dê 90. O seno de um, né, vai ser igual ao cosseno do complementar dele. Usando esses dois resultados, né, esse resultado e esse resultado, a gente resolve aquela questão na escala de dedos. Observe, eu vou reescrever isso aqui como sendo o quê? Em vez de escrever 1 mais a tangente, o que eu posso escrever? Ó? Em vez de escrever 1 mais a tangente, eu vou escrever a secante. Então vamos lá. Ó. Vou colocar primeiro o genérico para facilitar, né, para não ficar repetindo muito. Então, ó, eu percebo o seguinte, quando eu tenho isso aqui, ó, tangente ao quadrado de 10, isso na verdade é 1 sobre a secante ao quadrado de 10. De qualquer ângulo, né? Pegar um ângulo genérico. Depois a gente joga lá nos valores. Não é verdade? Aqui, ó. Em vez dessa soma, eu posso usar a secante ao quadrado. Só que eu sei o quê? Que a secante é quem? É o inverso do cosseno, né? A secante é o inverso do cosseno. Então eu estou aqui com o cosseno de alfa ao quadrado. Professor, essa relação aqui eu posso usar dessa forma? Posso, porque quando eu escrevo, por exemplo, que o seno de alfa, por exemplo, é igual, por exemplo, ao cosseno de 90 menos alfa, né, como a gente acabou de mostrar, você vai levar os dois lados ao quadrado, ó, isso vale aqui também, ó. Sacou? Porque o arco não vai ao quadrado, né? Quem vai ao quadrado é a função, né? Quem vai ao quadrado é a função. Tudo bem? Então aqui vai ficar dessa forma. Quando eu conservar o de cima e multiplicar pelo inverso do de baixo, eu cheguei aonde? No cosseno ao quadrado de θ. Então aonde tiver 1 mais tangente ao quadrado, eu posso pôr o quê? Cosseno ao quadrado. Tudo bem? Então vamos lá, como é que ficou nossa continha? Em vez disso daqui, ó, se eu posso reescrevê-la como sendo o quê? Eu tiro tudo isso e coloco quem? O cosseno ao quadrado de 10 graus, mais isso aqui, o cosseno ao quadrado de 20 graus, mais o cosseno ao quadrado de 30 graus, mais o cosseno ao quadrado de 40 graus, mais o cosseno ao quadrado de 50 graus, mais o cosseno ao quadrado de 60, mais o cosseno ao quadrado de 70, mais o cosseno ao quadrado de 80. Eu não coloquei reticências de propósito. Você vai ver por quê. Então veja aqui que eu tenho o seguinte aqui, ó. Eu posso reescrever isso aqui como sendo cosseno ao quadrado de 10, mais cosseno ao quadrado de 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? De 10 a 80 são 8. Então, mais cosseno ao quadrado de 30, mais... Tá repetindo, professor? É, mas agora eu vou parar, ó. Repetir a metade. A metade eu vou trocar, ó. O que eu sei? Em vez de cosseno de 50, eu sei que o cosseno de um ângulo é quem? É o seno do complementar dele. Então, em vez de cosseno ao quadrado, eu posso pôr o quê? O seno ao quadrado. Só tem que ser do complementar dele. 90 menos 50. Percebe? Vale a ida, vale a volta, né? Ali. O 60. Ora, o 60 eu vou escrever como seno de 90 menos 60. Seno ao quadrado, né? De 90 menos 60. O de 70 é idem, né? Tem que apagar ali. Mais seno, uma boa causa, né? Que a gente vai apagar. A gente já viu que aí o complementar tá valendo. Então aqui eu tenho 90 menos 60, 90 menos 70. E por último, seno ao quadrado de 90 menos 80. Eu fiz todas, porque não eram tantas assim, né? Mas se tivesse muito, a gente daria uma abreviada. Aqui você vai ter uma visão perfeita do que é. Olha que questão bonita, gente. Uma serpente, né? Maravilhosa, maravilhosa, linda, belíssima. Pessoal, agora veja. A gente mostrou também lá, não é? A gente pode mostrar até num triângulo retângulo, né? É fácil de provar isso. O quê? A gente mostrou que o seno ao quadrado de um ângulo alfa na aula passada, mais o cosseno ao quadrado de alfa é 1. Né? Lembram disso? A gente tinha lá aquele arcozinho, né? E a gente viu que essa medida aqui, ó, era a projeção do seno, essa daqui era do cosseno. E a gente montou um triângulo retângulo, como aqui é o raio que era unitário, né? O raio do quadrante. O ao quadrado era seno ao quadrado, mais esse horizontal que é o cosseno ao quadrado. Chegamos nessa relação de imediato. Então eu vou usá-la aqui, ó. Cosseno de 10, ó, cosseno ao quadrado de 10. Mais seno ao quadrado de 10, isso aqui não é 10 graus, ó. Isso dá 1. Perfeito, professor, perfeito. Cosseno ao quadrado de 20, mais o seno ao quadrado, isso aqui não é 20 graus? É. Isso dá 1, professor. Maravilha. Olha lá, ó. Tem que dar 1, né? Cosseno ao quadrado de 30, mais o seno ao quadrado, isso aqui não é 30? Isso dá 1. Mais cosseno de 40, mais isso aqui não é 40? O seno ao quadrado de 40, isso é 1. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Simples assim. Aquela soma inicial vale 4. Belíssima questão. Show de bola, né? Essa questão maravilhosa. E aí, você acertou? Deixe seu like para ajudar o canal e até a próxima.